Mas se liga, eu separei 5 jogos aqui que pra mim são os indies mais legais, assim, ou que marcaram mais, ou que são mais interessantes, ou que a galera de casa não pode perder, tem que jogar. Eu achei legal que enquanto você tava falando pra galera que tá vendo o videocast, eu fui com um dedinho aqui desbloqueando, porque hoje eu também estou com o meu caderninho, mas um caderninho digital, um caderninho aqui pra fazer as anotações, porque, como eu comentei, é um papo que eu gosto bastante, eu amo jogo indie do fundo do meu coração, mas são muitos jogos que eu joguei ao longo da minha vida, e se for elencar, vamos fazer um bate-pronto aqui, top 5, eu sei que tá anotado nesse caderninho, porque eu anotei aqui também. Top 5 jogos indie, se fosse de bate-pronto eu ia esquecer muita coisa, mas ia anotar. Mas eu tive que deixar um monte de coisa de fora também. Não dá pra falar tudo, né? Selecionei... Só top 5, né? Top 5, então. Top 5, ó. Começo falando do PUBG. Ok. Porque a galera talvez não saiba, mas o PUBG foi lançado indie, ele era um jogo de certa forma revolucionário, acho que marcou esse ponto do Battle Royale, né? Uhum. É importante pra caramba porque inspirou outros jogos. Tem aí Fortnite, que tá bombando bastante, o próprio Apex foi assim, foi uma empresa pequena, a Krafton, que fez ele, que idealizou e criou e tudo mais, saiu em 2017 o PUBG. O PUBG, pra mim, a gente pode continuar discutindo jogos indies, porque o que acontece? A gente comentou um pouco dessas empresas, que elas começam indie, são compradas por uma publisher maior, e aí sim elas se tornam uma empresa AAA, como foi o caso da Maxis. Mas o PUBG, ele me traz uma ideia, ele me traz uma nuance que eu acho muito interessante, que é o que começa indie, e cresce sozinho o suficiente para se tornar um AAA. League of Legends começou como um jogo indie. Okay. Era uma galera que saiu ali do mod do Dota original, Dota All Stars, lá do Warcraft 3, quis fazer um jogo standalone com o próprio client, criou-se uma IP nova no League of Legends. Então lá para meados de 2009, 2010, a Riot era uma empresa indie. Hoje em dia, com Valorant, com Wild Rift, com LoL, com 2XK, hoje a gente não pode falar que a Riot é indie. Não dá mais. A Riot é sinistra. A firma é muito boa. Nossa, mas você falou com uma entonação, com uma empolgação. Pô, eu acho a Riot um exemplo aí de desenvolvedora, cara. É uma empresa que respeita o consumidor, respeita os jogadores, né, seus clientes. Sim. Você pode ver que até hoje o League of Legends ele é mantido por skin, por cosméticos. Eles nunca se renderam a pay to win, por exemplo. Claro. Né? Eu respeito bastante a Riot nesse sentido. Sim, então a gente tem essas empresas e pra mim o PUBG ele entra nisso, porque ele inicia uma nova moda no mercado dos games, que são os Battle Royales. Sim. E aí vai surgir a Garena com Free Fire, vai surgir a própria Epic com Fortnite, se espalha, vira uma coisa gigantesca. Então pra mim ele já vem nesse lado do... É uma empresa que ela ficou tão grande que deixou de ser indie ali meio que no mérito. Fala um teu agora aí do top 5. Cara, eu vou puxar um. Tá aqui no topo da minha lista, porque eu acho que esse é muito legal de comentar algumas histórias. E é um jogo que, assim, eu vou dar um beijo no coração de que conhecer esse jogo, que é Iconoclasts. Conhece? Não faço ideia. Iconoclasts é um jogo muito curioso, porque ele é de um desenvolvedor chamado Konjac. E o Konjac, ele era um desenvolvedor indie que ele costumava postar os jogos dele na internet. Um dos que ficou mais famosos, ele tem uma série principal dele, que é o Nuitolove. Lançou o primeiro Nuitolove, que era um joguinho de plataforma ali, meio simples e tal. E antes do lançamento de Nuitolove 2, a continuação do jogo indie dele, ele lançou uma demo gratuita, digamos assim, chamada Legends of Princess. O Legends of Princess era um fangame de Zelda. Só que era um fangame de Zelda 2D extremamente action. Rápido pra caramba, a plataforma muito frenética, uma pixel art lindíssima. E a galera olhou e falou, tipo, caramba, o Konjac é bom, ele é um cara que sabe fazer jogo. Aí ele lança Nuitolove 2, que é um jogo doideira, completamente, tipo, cara, muito frenético, você joga com mouse e com teclado ao mesmo tempo, pula de um lado, explosão e tal. É uma baita de uma loucura, mas ainda assim um jogaço. E o Iconoclast é um jogo muito especial pra mim, porque ele tinha a demo jogável, digamos assim, no site dele. Então quando você entrava no site para baixar o Legends of Princess, que sempre foi gratuito, tinha lá, esse é meu novo jogo, eu ainda tô trabalhando nele, eu ainda tô desenvolvendo, isso aqui é um alpha, isso aqui é um beta, testa aí. E eu joguei muito esse beta do Iconoclast na minha vida, até que depois lançou o jogo completo, e aí eu tive a oportunidade de comprar e jogar. E cara, é um jogo com uma pixel art linda, uma baita de uma história legal, um joguinho de plataforma e exploração com mecânicas muito boas, sério. O Konjac é um baita de um produtor indie, eu sou muito fã desse cara. Tá aí, vou falar de Hades então. Hades, um jogaço. Os meus são mais tradicionais. Não, depois fica tradicional. É que o Iconoclast realmente é um que eu amo do fundo do meu coração. Ai. Esse Hades eu acho que marcou também bastante. É um jogo que explodiu demais. Um desses que eu acho que
por conta de estar na Steam, de ter os influenciadores jogando, e ele foi explodindo, crescendo e se espalhou de uma maneira que muita gente hoje em dia talvez pegue, olhe e não saiba que esse jogo cresceu, nasceu como indie. E o Hades também, ele entra numa categoria de jogo que eu acho muito legal, que ele nasceu meio que no meio indie, que são os roguelikes. O jogo de rogue, já existia o Rogue, o jogo original de PC, que originou os roguelikes, etc. Mas, quando a gente vai trazendo para os jogos indies, a gente tem coisas como The Binding of Isaac, que é um jogo roguelike completamente, foi um dos mais famosos e um dos mais expoentes nesse início de vida dos jogos indies. Depois a gente vai expandindo, fica minha menção honrosa para Dead Cells, que é um jogo que eu já citei algumas vezes, eu gosto muito, mas não acabei não incluindo no meu top 5. Então o Hades, ele entra já nessa fama, digamos assim, nesse trem que os indies trouxeram do roguelike, do roguelite, que é aquele jogo pra você sofrer, né? Você vai, morre, reseta, vai do início, ganha poder e vai ficando nesse loop, enfim. Mas é legal que quando você consegue, você tem aquela sensação de... mas é sempre bom quando é mais difícil, né? Aquela sensação de, meu Deus do céu, finalmente consegui. E um jogo que, pra mim, um jogo que também é roguelike, que também vai nesse sentido, Slay the Spire. Legal. Eu sou um cara que eu amo card game. Jogo Magic, jogo Yu-Gi-Oh!, jogo Pokémon. Se tiver uma carta na minha frente, eu tô jogando. E eu também gosto muito de roguelikes, justamente por essa questão da dificuldade, de você também ter um gameplay loop mais arcade. Porque querendo ou não, cada run é uma run nova, Sim. Você não fica ali repetindo, não tem uma história tão extensa ou tão longa assim pra você acompanhar, por mais que Hades, por exemplo, tenha uma narrativa muito legal de ser acompanhada. Então, me faz um card game que é roguelike, com um visual bacana, com as mecânicas legais de deck building. É um jogo que sempre que eu posso, jogo justamente nesse tabletzinho aqui, deixo compradinho aqui, é um jogo de passatempo, tipo, beleza, vou fazer uma run aqui, vou ver o quão longe eu vou. Slay the Spire é um jogo que realmente me compra bastante. Cara, vou fazer o seguinte então, já que você foi pra roguelike com cartinha, vou puxar um Inscription aí pra galera poder acompanhar, curtir, dar uma olhada. Porque ele tem uma vibe mais sinistra, assim, ele tem um certo terror psicológico, você joga, o seu oponente, não dá pra ver nada, é tudo escuro, só tem um olhinho assim, é meio esquisito, e você vai montando ali o seu deck pra tentar vencer o jogo, né? Então, nesse caso, tipo, vamos continuar no roguelike? Já que a gente tá aqui, vamos continuar, porque um dos que tá aqui no meu top 5, Risk of Rain 2. Esse é um jogo que, cara, quando eu descobri ele, procurando jogos de ação frenética. Eu sou um cara que às vezes eu gosto de uma coisa mais rápida, eu gosto de um Devil May Cry, gosto do próprio LoL, que é um tanto quanto frenético. Eu falei, quero jogos de ação frenética pra jogar multiplayer. Aí eu achei esse Risk of Rain 2. Falei, parece ser um joguinho legal, vamos testar. É um roguelike que, cara, é um jogo de tiro em terceira pessoa, que você tem mapas procedurais, tem que enfrentar os inimigos, e à medida que o tempo passa vai ficando cada vez mais difícil, e é um jogo que, cara, você corre, atira, pula, enfrenta boss, vai de um lado, vai pro outro, é realmente um jogo. E o que eu acho muito interessante dele é que do 1 pro 2 é outro jogo. O 1 ele é um jogo 2D, mais pixelzinho, etc. Ainda mantém essa ideia de você enfrentar as criaturas, ser uma ação um pouquinho mais frenética. No 2, tiro em terceira pessoa, jogo 3D, mapa gigantão, exploração, quase que um mundo aberto ali dentro do mapa procedural que gera. É um jogo que literalmente mudou completamente, quase que de gênero, do 1 pro 2, e o 2 é um dos meus jogos que, assim, putz, preciso de alguma coisa pra abaixar a minha hiperatividade, digamos assim. Eu abro Risk of Rain 2, começo a jogar, me divirto bastante. Vou puxar um jogo da 11-Bit Studios, que é a mesma que faz Frostpunk, que Frostpunk é um jogaço também, mas eu não quero falar dele, ele é mais conhecido, eu quero falar do This War of Mine. Esse jogo ele é muito maneiro porque ele é um survival, você comanda um grupo de sobreviventes ali, de civis que estão no meio da guerra, e você tem que ir... Ele é meio de plataforma assim, mas você não é um comandante, um cara sinistrão que sai matando todo mundo, não. Você tem que ir se virando para poder sobreviver naqueles recursos escassos. E é um jogaço, ele é muito maneiro. E esse estúdio, ele tem essa... Ele tem o molho. Ele tem o molho da dificuldade e acho que o molho do realismo, porque uma coisa que eu gosto muito de This War of Mine é que é um jogo que ele brinca com o psicológico dos seus personagens. Se você vai fazer uma atitude, você tá lá no meio da guerra, tá? Realmente é aquela situação meio deplorável, mas você tá numa situação em que você precisa matar alguém. Seu personagem não vai ficar bem com isso. Você acabou de matar uma pessoa. Isso vai afetar o psicológico do personagem, vai afetar ele pode acabar ficando dentro de casa com uma depressão, etc. E tudo isso acontece dentro do jogo. Então os personagens, eles são humanos, eles são personagens que têm esse desenvolvimento um pouquinho mais de sanidade, digamos assim. E eu acho isso muito maneiro nesse jogo. Sua vez. Minha vez. Vamos puxar um joguinho mais de boinha, já que a gente... Vamos levantar o clima, já que a gente já se abaixaram com This War of Mine? Então vai. Um joguinho legal. De novo. Um joguinho legal pra gente levantar o clima. A Hat in Time. Eu sou um cara que ama
jogo de plataforma. Gosto muito dos coletatons, tipo Banjo-Kazooie, Mario 64. E o A Hat in Time, cara, ele é tão fofinho, ele é tão bonitinho, ele é tão de boinha de jogar. Ele é simplesmente uma menininha que tem a sua nave espacial. A nave espacial dela tem umas ampulhetas, que são o combustível da nave. E certa hora, essas ampulhetas saem voando pelo espaço e ela tem que sair catando pra nave dela voltar funcionando e tal. E vai partindo nas aventurazinhas de plataforma e etc. É um jogo muito fofo, a protagonista é uma fofa também. Tem os vários chapeuzinhos que vão te dando os poderes diferentes enquanto você explora o mapa nesse estilo de coletatom. É um joguinho muito tranquilo de você sentar, relaxar, pegar o controlinho e ficar ali só curtindo a vibe, curtindo a música e curtindo esse jogo mais bobinho, digamos assim. Vou pro outro lado então agora, e depois de meia hora de vídeo, sei lá, eu vou falar de Darkest Dungeon. Nossa, bingo! Porque não dá pra falar de jogo indie sem falar de Darkest Dungeon, o jogo indie mais maneiro da história. Você nem vai falar muito, porque já falou horrores nos outros episódios, só vai fechar. Melhor jogo indie da história. É, pode ser. Não, cara, Darkest Dungeon é muito maneiro. Se você não jogou, pode jogar. Ele é muito legal, mas ele pune. Você tem que estar na pegada ali pra sofrer. E o maneiro porque ele tem um recurso dentro do jogo que normalmente as pessoas não consideram como recurso, que são os personagens. No Darkest Dungeon, o personagem ele é um recurso, como se fosse dinheiro, como se fosse madeira, como se fosse... É sério, como se fosse comida. Porque você tem que pegar aquele personagem, você manda ele na missão, na dungeon mais escura, e ele fica meio maluco, ele fica pirado, e você tem que pegar aquele cara e falar: você ficou malucão aí na minha missão? Sinto muito, amigo, ó, tchau, vambora, pega outro. Qual que é o e aí próximo? você vai trocando os personagens, pelo menos no início. É até importante que você faça isso, senão é difícil você querer evoluir, porque você tem que evoluir o reino, tem que evoluir os personagens, e se você já começa torto, você não consegue. Então no início você precisa pegar recurso, você deixa esses personagens ficarem loucão, você manda eles embora e o mundo é que resolve a vida deles. E aí só depois que você já tem um recurso legal, aí você consegue manter ali um grupo mais fechadinho e tal. Mas Darkest Dungeon, cara, é muito legal, marcou muito minha vida, sério. De um jogo que marcou muito a minha vida. É muito difícil, só que ninguém fica louco, a não ser você, jogador, que vai ficar completamente maluco de não conseguir pular as plataformas. Shovel Knight. Eu sou um amante imensurável de Mega Man, tanto os Mega Mans clássicos quanto os Mega Man X, então eu gosto muito desse estilo de gameplay de você passar por uma fase que é muito difícil e enfrentar um boss que normalmente também vai ser muito difícil, mas ele tem ali um loop, ele tem ali um padrão pra você aprender, e você realmente tem esse esqueminha de fase-chefe, vai passando pela história. E o Shovel Knight, ele tem uma pixel art linda, ele tem aquele estilo 8 bits muito bacana, músicas incríveis, uma gameplay mega cativante, é muito responsivo. Sabe quando o jogo ele responde? Você aperta o botão e ele responde. Vai, o Shovel Knight ele tem muito isso, são botões muito fáceis de apertar, é um jogo, uma gameplay muito fluida, digamos assim. Ele bebe muito da fonte do Mega Man, então naquelas épocas em que não tinham Mega Mans novos sendo lançados, o Shovel Knight foi um baita no respiro pra quem gosta do gênero que nem eu. Esse esquema do jogo responder e você sentir, ele é muito importante, cara. Ele, na minha opinião, faz parte do âmago do jogo. O jogo que você tá ali e você não sente ele, não tem a mesma pegada, sabe? Eu acho muito importante o jogo ter isso. Isso é uma questão muito de desenvolvimento de jogos num geral, né? Você não pensar só numa boa ideia do jogo, ou você pensar qual vai ser os personagens, qual vai ser a história. O jogo ele tem que ser divertido. O jogo ele tem que ser responsivo, o jogo ele tem que realmente ser um bom jogo. Isso é uma coisa que a galera indie pensa bastante, querendo ou não, porque como é um jogo que tá meio que se vendendo por si só, o cara ele tem que ter um conhecimento bom de game dev, ele tem que entender bem da ferramenta ali que ele tá utilizando para conseguir montar um bom jogo, ele ser responsivo. E às vezes é muito interessante de você ter ajudas externas do tipo, envia para um amigo e fala: pô, esse jogo tá divertido? Esse jogo tá bacana? Será que isso daqui tá funcionando? Se o jogo não for bom, não vende, né? Então, exatamente. Ele não tem marketing, ele tem que vender por ser bom. E as pessoas falarem: cara, esse jogo é bom, vai que é sucesso. Isso é importante. E quando você não tem tempo para poder fazer esses jogos? Cara, se você tiver 3 dias para fazer. Cara, se você tiver 3 dias para fazer, você pode testar as suas habilidades no que a gente chama de Game Jam. Eu ia puxar esse assunto de Game Jam porque justamente como a gente precisa de games designs bons, jogos responsivos, um código bem feito, digamos assim, você precisa treinar, você precisa praticar para você
Você acredita que para fazer jogos você precisa fazer jogos? Então você vai melhorando, você vai estudando, e uma forma muito legal de fazer isso são as Game Jams, que elas são basicamente competições em que você coloca um período curto de tempo, dá um tema de jogo e a pessoa tem que montar o jogo naquele período específico. Às vezes são 3 dias, às vezes é uma semana, às vezes é um mês, vai variando bastante. Normalmente essas Game Jams ela tem premiações. Seja o primeiro lugar vai ter o jogo divulgado na Steam, vai ganhar uma premiação em dinheiro, ou ela vai ganhar algum outro tipo de prêmio que vai beneficiar o produtor do jogo. E muitos jogos que eles são feitos na Game Jam, eles ganham recurso suficiente para virar um jogo completo. Tem pelo menos 2 que me vêm na cabeça. O primeiro é a Celeste, que é um baita de um jogo de plataforma maravilhoso, lindo, uma história muito boa, gameplay responsiva, aquilo que a gente estava comentando. E o demo, digamos assim, o original do Celeste, foi feito numa Game Jam, tanto que eu acho isso muito legal do jogo. Você consegue jogar a versão de Game Jam no próprio Celeste. Ele tem contido ali no jogo, aquela versão inicial que o dev fez pra conseguir competir e vencer essa Game Jam, e aí se tornou um dos jogos indies mais famosos, tem literalmente tudo quanto é canto, Game Pass e etc. E Hollow Knight. Hollow Knight começou como um top-down. Ele foi um jogo de Game Jam que começou como top-down, já tinha o personagemzinho ali do Hollow Knight, e depois expandiu pro Metroidvania que a gente conhece, o Silksong, que a gente tá esperando até hoje. Então a galera realmente comprou essa ideia do Hollow Knight. Então tem muitos jogos que eles nascem como um teste, como um desafio do dev de vou ver se eu consigo fazer isso daqui, e acabam saindo jogos completos disso. O Hollow Knight quase entrou na minha lista aqui, cara. Porque tinha que realmente excluir alguma coisa. Tinha que, não, mas o Hollow Knight pode entrar de missão rosa. Beleza, menção rosa então pro Hollow Knight, a galera pode conferir, porque é um jogaço.